Todos digam: Deus abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus. E a graça do Senhor será abundante em cada vida, em cada família, e a obra das nossas mãos vai prosperar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, líderes, missionários, todos os obreiros em cada secção de trabalho. Obrigado pela graça que já nos tens dado. Obrigado pela força que o seu povo que não está cansado de vir. Oramos, Senhor, que toda canseira o Senhor irá tirar, irá remover de cada um de nós em nome de Jesus. Dê-nos o gozo de serviço. Dê-nos a alegria, o zelo, o entusiasmo ao te servirmos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que esta obra irá prosperar nas nossas mãos e recompensarás apropriadamente a cada um de nós em nome de Jesus. Mais uma vez, treina o seu povo nesta noite e mova-nos cada vez mais ao entendimento da sua palavra. Confirma as bênçãos em cada vida. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Podem sentar, Deus vos abençoe. Titos capítulo 2. Titos capítulo 2, 14. Titos 2, 14 diz assim: que deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Assim que sabemos que as escrituras são dadas por inspiração, são proveitosas para a doutrina, para a justiça, para que o homem de Deus, o filho de Deus, o ministro de Deus, o líder na igreja, todos na igreja, sejam perfeitos, sejam maduros, sejam completos, para que possam estar preparados para toda boa obra. Nós sabemos que toda afirmação, toda sentença, todo capítulo tem um grande significado e tem que dar à nossa vida o que é preciso para podermos entender mais e aprofundarmos cada vez mais, prosperarmos na obra do Senhor. Estamos vendo esses versículos hoje, estamos vendo a completa redenção que vem para nós através de Cristo. A completa redenção através de Cristo, a nossa suficiência. Vais ver aqui a redenção. Vais ver que é completa e não há nada por adicionar ou por subtrair. Veja o que nos é dito: o qual se deu a si mesmo. As últimas duas frases 13 nos diz Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 14 nos diz que este Salvador, este Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, é Ele que se deu a si mesmo por nós. Por quê? Qual é o propósito, qual é a razão? Para nos remir de toda a iniquidade e toda a consequência dos pecados e purificar para si um povo seu especial. Pessoas foram chamadas, pessoas únicas, pessoas distintas. E essas pessoas, pela virtude da graça de Deus que vem a elas, são zelosas, são entusiastas, têm um fogo, têm um zelo dentro deles que vai lhes mover apenas para as boas obras. Isto quer dizer o quê? Em todos não haverá quem seja histérica espiritualmente, seja infrutífero espiritualmente, seja inativo, seja incapaz, não seja capaz de fazer algo, mas seja zeloso de boas obras. Vamos ver de novo. O qual se deu a si mesmo por nós. Deu-se para cada um de nós, deu-se a si mesmo por todos nós, deu-se a si mesmo por cada um, em toda geração, em todas as gerações. Então, o sacrifício de Cristo é para si e é para mim. A substituição de Cristo é para si e também para mim. O derramamento de sangue de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário,
não era apenas para esta secção de pessoas ou este grupo de pessoas, era para todos naquele tempo. E todos que iriam nascer, esta redenção cobre a todos os pecadores. Quer dizer, o sofrimento de Cristo é para si. O sofrimento de Cristo é para mim. O sofrimento que eu tinha que passar por ele, ou que você tinha que passar por ele. Quer dizer, Cristo tomou a dor, a culpa e a punição do seu pecado. Tudo foi deixado nele, o qual deu-se a si mesmo por nós. Diz que a propiciação, quer dizer, para o Senhor Jesus, para ele lavar os nossos pecados, até que Deus possa dizer: já não vejo a razão de punir aquela pessoa, porque todos os pecados já foram lavados. Isso significa que há uma redenção para todos, para cada um e para todos. Quando nos diz que Deus é a si mesmo, quer dizer que é completamente Deus. Não havia uma parte na vida dele. Aprendemos sobre Jesus, Filho de Deus. Ele é o perfeito. Ele é aquele que não pecou. Ele é aquele que não tem nenhuma mancha. Toda a pureza da eternidade, ele deu-se a si mesmo. Para quê? Não importa quão longe foste, quão profundo entraste no pecado, ou alguém, a pureza de Cristo, a santidade de Cristo, a personalidade de Cristo, e tudo que Cristo foi, ele deu-se a si mesmo completamente, sem reserva nenhuma. Então, fez para si, fez para mim, e fez por todos nós, fez para o pior pecador em qualquer geração. Escolha lá alguém que já leste sobre esta pessoa. Escolha alguém que você já ouviu falar dele, que esta pessoa é a pior. Jesus deu-se a si mesmo para o pior pecador de qualquer geração. Então, mesmo você, se fosse o primeiro pecador no mundo, ele deu-se a si mesmo por ti. Toda a ira dos céus, toda a indignação de Deus, toda a indignação que deveria vir para o pecador por causa do seu pecado, Jesus desviou tudo. Ele removeu a culpa. Ele removeu tudo para que tudo que tínhamos que sofrer, qual se deu a si mesmo. Entenda, para nós, para si, para mim, para todos, para nos remir. Remir quer dizer o quê? Veja esta palavra remir, redenção. Quer dizer, é como estás no mercado de escravatura, no domínio de Satanás, no domínio de tudo que vai para lá como resultado do pecado de Adão e Eva. E ele veio para nos resgatar e nos libertar de toda a pressão que vem do pecado, que vem de Satanás. Agora, toda a redenção está disponível. Eu disse, toda a redenção está disponível. Salvação é disponível. A santificação é disponível. A libertação total do pecado é disponível. E toda a consequência do pecado está disponível. Não somente isto, também para vencer tentação. Qualquer tentação que vem, desafio que vem, ele vem para nos dar vitória e também vem para resolver o problema do pecado original. A depravidade do pecado original que nós alcançamos do Adão. Ele veio tomar isto. Ele veio para nos redimir de toda a iniquidade. Iniquidade original. Iniquidade na prática. Agora, se Adão fez um trabalho terrível que Cristo não podia mudar, poderia dizer que o pecado de Adão é mais pecado que o sacrifício de Jesus. Não há nada que Adão fez, não há nada que Adão depositou em nós sobre a depravidade ou a originalidade do pecado, ou a profundidade do pecado, que a santificação de Cristo não pode tirar. Por isso que nos diz para nos remir de toda a iniquidade e também purificar. Sabes,
muitas das vezes, quando tu compras uma roupa, e às vezes suja, e você vai mandar lavar, pode lavar bem, mas pode não trazer para o estágio original em que aquela roupa estava. Mesma coisa é como quando tu tens um carro, seja qual for, é carro ou qualquer máquina que tu pode ter e usas e você eventualmente levas de novo para o mecânico, pode reparar bem, soar bem, mas eles não podem retornar para o original. Mas no caso de Jesus, quando nos mostra que ele veio para purificar para si mesmo, quer dizer, você se traz para o Senhor, que a pureza original, que o Deus Todo-Poderoso te criou para ela, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele possa ter domínio sobre todas as coisas. Você leva este coração de volta para Jesus. É o único que pode tão purificar, que pode tão lavar, que pode tão te tornar livre e te trazer para o original. Eu estou voltando para o original. Eu disse, estou voltando para o original. Para purificar a si mesmo. Ele diz, quando ele te purifica desta maneira, você se torna muito bom para o mundo. Muito bom para outra pessoa te tocar, te usar, fazer uso de ti e dizer agora estás bom. Você é bom o suficiente para trabalhar comigo. Você é tão purificado que você está acima das companhias do mundo. Se é o único lugar onde você está, você vive uma vida, ele purificou para si mesmo. Este é o tipo de instrumento que vai usar. Ele te purifica para isto. Ele te torna limpo para isto. Para que sejas purificado para ele. Você seja uma pessoa peculiar. Isto significa o quê? Você vê um trabalhador naquela empresa, você olha aquele trabalhador naquela machamba, olha aqueles líderes políticos, olha os ministros, seja qual for a secção do trabalho no mundo. Quando o anjo olha para ti, quando Deus olha para si, e você olha também para si, Deus diz, este é peculiar, não há comparação. Quando Cristo toma conta de si, quando Cristo lava a sua vida, quando Cristo purifica a sua vida, agora ele diz que você é para ele uma pessoa especial. Quer dizer que não importa a sua comparação com outra pessoa. Tens que te comparar com a graça, porque a graça que chegou, o poder que chegou. Você é um povo peculiar, zeloso de boas obras. Então, este é um fogo que arde no seu coração, na sua vida, sem nada carnal, um esforço humano. É como um fogo no altar do sacrifício dos filhos de Israel, que diz que tem que arder o sacrifício continuamente. Não é como alguém que é zeloso hoje, mas amanhã torna-se morno. Alguém que é fervoroso hoje e amanhã já não podes ver nada sobre ele. Ele diz, por causa do que Cristo fez, por causa da redenção que nos tem dado, é um povo peculiar, zeloso de quê? Boas obras. Olha para ele, tudo que ele tem é como Jesus. Jesus andou fazendo bem. Agora, esta pessoa é a réplica. Esta pessoa é a cópia. É o representante. Este agora é o produto do Calvário. É o produto da graça divina. É o produto do novo concerto. E ele anda fazendo bem. Já estou te vendo a fazer o bem. Em todo lugar onde fores, o bem estará te acompanhando. Em todo lugar onde fores, estarás fazendo bem em nome de Jesus. Por isso estamos vendo aqui hoje aquele que se deu a si mesmo para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo peculiar, zeloso de boas obras. Assim que eu vos disse o tópico, a completa rendição através de Cristo, nossa suficiência. Ele fará algo para si acima do que ele já fez na sua vida, em nome de Jesus. Ele antes te abençoou, mas vai te abençoar mais. Antes, eu sei que ele já te purificou, mas vai te purificar mais. Você há de vir como um produto que sai da mão do Deus Todo-Poderoso.
mesmo o diabo vai ter inveja do seu serviço em nome de Jesus. Ponto número 1. A provisão propositada de Cristo, nosso Salvador. Vamos ver aquilo que ele providenciou e qual é o propósito. Ponto número 2. A pureza peculiar a pureza peculiar de santos. Ponto número 3. A busca dos santos. A busca dos santos. Vamos para o ponto número 1. A provisão propositada de Cristo, nosso Salvador. Capítulo 2 de Titus 14. O qual se deu a si mesmo por nós. O qual se deu a si mesmo por nós. Ele fez uma provisão. E a Bíblia diz: deu-se a si mesmo. Qual é o propósito? Qual é a razão? Por que é que Cristo, o Filho de Deus, o perfeito, por que Cristo, aquele que nunca pecou? Por que Cristo, aquele que nunca cometeu mal, o mestre dos anjos? Por que Cristo, aquele que diz que eu e meu Pai somos um? Por que deu-se a si mesmo por si? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Nos diz aqui no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Veja, o qual se deu a si mesmo como? Em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Por causa do pecado que nós cometemos, estamos a ver a razão, deu-se a si mesmo em preço de redenção. Gálatas, capítulo 1, versículo... Em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Se nós não tivéssemos pecados, não teria se dado. Nós éramos pecadores. Por causa da culpa, por causa da punição que viria, por causa da poluição em nós, para Ele nos libertar, nos diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para fazer o quê? Em voz alta. Para nos livrar do presente século mau. Este é o propósito. Se estou livre, não estarei debaixo da pressão, não estarei debaixo do jugo deste presente século mau. Olha este mal. Quando vens lá na vila, qual é a maldade que ouves lá? Quando você vem da maldade que existe neste mundo. Se vives na cidade, você ouve muita coisa que tem do mal, deste presente século mau. Se talvez à noite, a obra das trevas nessas sociedades, o que já tens ouvido sobre a maldade deste século mau? Cristo deu-se a si mesmo para nos livrar do presente século mau. Sabias que estás livre? Todo o poder diabólico estará debaixo dos seus pés. Porque isso já aconteceu. Se nós não sabermos por que ele se deu, muitos podem se preocupar. À noite eu sonhei uma coisa a me tocar. Essa coisa não pode tocar mais. Algo estava a me pressionar. E alguns dizem que o meu problema é mais grande. Eu já jejuei, já orei, mas o que eu vou fazer? Eles são mais fortes. Essas coisas fazem parte do presente século mau. Mas Cristo deu-se a si mesmo para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Sabe, alguns passam por um desafio, alguns dizem, eu sei que isto aqui é uma pressão, eu sei que este é um problema, mas eu não sei se é vontade de Deus para eu ser livre ou não. Olha para isto. Olha, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Estás liberto em nome de Jesus. Gálatas capítulo 2, estou lendo 20.
já estou crucificado com Cristo. Aqui ele não diz talvez serei, talvez não serei, já estou crucificado, já aconteceu. Eu disse, para mim já aconteceu. Para mim já aconteceu. Olhem para aqui. Quando esses judeus, quando crucificaram Jesus Cristo, eles pensaram que pararam com todas as coisas. Quando você conduz a pessoa ao ponto da crucificação, não importa quão zangado estiveres, quão poderoso você está, você já chegou ao ponto final. Mesmo aqueles dois ladrões, um deles daquele lado, outro do outro lado, após a crucificação, os inimigos voltaram. Todos os poderes voltaram. Quando você chega no ponto de estar crucificado com Cristo, podem fazer o que quiserem fazer, você não irá voltar para trás. Eles não podem te seguir mais. Aqui o apóstolo Paulo diz, estou dizendo para mim, estou dizendo para si, já estou crucificado com Cristo. Será que pode dizer isto? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja agora o que ele está dizendo. E ainda que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, fez o quê? Se entregou a si mesmo por mim. Qual é a razão? Quando nós lemos em Tito 2, o qual deu-se a si mesmo. Qual é o propósito? Deu-se a si mesmo por ti, para você se identificar com ele na cruz. Deu-se a si mesmo para identificar-se que agora já não é você a viver. Ele transfere o poder dele na sua vida, a energia divina para a sua vida, a força divina para a sua vida. Ele diz, agora a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual, louvado seja o Senhor porque Ele me ama, louvado seja o Senhor porque Ele te ama, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Efésios capítulo 5, 25. Estamos a ver a razão por que Ele deu-se a si mesmo. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e digam-me, e a si mesmo se entregou por ela, pela igreja. Veja isto, ele já deu-se. Qual é o propósito dele se dar? Se nós não fôssemos melhores, que Jesus não morreu para eles, então nós não entendemos. Não entendemos o significado dele ter se entregue. 25. Ele deu-se a si mesmo. 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sempre que eu leio a palavra de Deus, é como a água me lavando. Sempre que leres a palavra de Deus, é como a água te lavando. Toda a sujidade, foste trabalhar, voltares, você viu alguma coisa, torna o seu coração fraco, e você vem nesta noite, a palavra de Deus vai lavar tudo em nome de Jesus. Vais voltar para o original. E a força original é recuperada. E a pureza original é recuperada. E o poder original é recuperado. Porque a palavra vem a ti para te lavar. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Igreja gloriosa é feita por crentes gloriosos, pregadores gloriosos, ministros gloriosos. Todos nós seremos gloriosos. No entendimento, no seu relacionamento com o Senhor, Ele diz que nos torna igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Titos, capítulo 2, 14. Titos 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. É a expectativa dos judeus. Olharam para os sacrifícios, olharam para aquilo que faziam e viam que o pecado permanecia. Eram perdoados, os seus pecados eram perdoados. O outro ano, de novo, iam fazer sacrifícios. Eles sempre sentiam a poluição do pecado, sentiam o poder do pecado. Então, era a expectativa deles. Quando é que vai acontecer
o sacrifício final, aonde o sacrifício final será feito. Nós oferecemos hoje, amanhã, de novo vamos oferecer. Mas Cristo veio para nos remir de toda a iniquidade. Veja a expectativa, Salmos 113. Quando eles estavam olhando adiante e dizendo, um dia isto vai acontecer. Salmos 113, 8. Para redimir Israel de toda a sua iniquidade. E este tempo chegou quando Jesus estava para vir. É Salmo 138. Agora vamos ver Lucas 16. Então, havia uma expectativa, havia uma oração. Quando será? Versículo agora, Lucas 1,69. Lucas 1,69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, de meu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Desde que o mundo começou. 71. Para nos livrar dos nossos inimigos, serás livre. E da mão de todos os que nos aborrecem. Da mão de todos os que nos aborrecem. Imagina lá agora. Os filhos de Israel, eles saíram com os filisteus, venceram os babilônicos, vieram os pérsias, venceram os pérsias, os romanos vieram, disseram que nós não sabemos qual será o fim, vamos parar de lutar batalhas. Eles sabiam que haveria um tempo da redenção. Então eles voltaram para os salmos, para nos livrar dos nossos inimigos. Quando será? Quando vai acontecer? Louvado seja o Senhor, Cristo chegou e já aconteceu. Eu disse, Cristo chegou e já aconteceu. 73. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. E foi a grande para os judeus. Os judeus estavam sempre com medo, mas agora o tempo chegou, onde o sacrifício final aconteceria. O tempo chegou quando alguém, Cristo, Cordeiro de Deus, iria se dar a si mesmo para nossos pecados e nos redimir de toda iniquidade e lhe servir sem temor. 75. Em santidade e justiça perante Ele, Deus Todo-Poderoso, todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Senhor, porque Cristo já veio. E Cristo já nos redimiu. Por causa desta redenção, quer dizer que estamos livres. Não há mais medo. Eu disse, não há mais medo. Não há medo lá de noite. Meu coração bate muito à noite, não posso dormir. Estás curado de tudo isto em nome de Jesus. Gálatas 3:13. Cristo já pagou o preço. Aquele que se deu a si mesmo para nos... Gálatas capítulo 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Agora o caminho está limpo. A maldição já foi tirada. A bênção já está fluindo na sua vida. O propósito pelo qual Ele deu-se a si mesmo. Para nos remir de toda a iniquidade. Louvado seja o Senhor, estás redimido. Colossenses
capítulo 1, 12. Precisamos de louvar a Deus. Eu disse, tens que agradecer a Deus. Veja o que Ele fez por ti. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. 13. O qual nos tirou das potestades, faça isto pessoal, o qual me libertou do poder das trevas e me transportou para o reino do seu Filho de amor. Ele já te tirou das potestades das trevas. Ele já te transportou para o reino do seu Filho do seu amor. 14. Em quem temos, será que temos? Será que temos? Quem tem? Tens em nome de Jesus. Nunca nada vai te trazer à escravidão. Nunca será escravo de Satanás. Nunca será escravo do pecado. Nunca será escravo da sociedade. Todo tipo de escravidão em qualquer lugar, o Senhor está cancelando neste momento, em nome de Jesus. Em quem temos a rendição pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Titus, capítulo 2, versículo 14. O qual deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Para nos remir de toda a iniquidade. Romanos 6, 18. Esta é a libertação. Esta é a libertação. Quando Cristo toma conta de ti e você torna a provisão do Calvário proveitosa na sua vida, louvado seja o Senhor, porque estás livre de toda a iniquidade. Romanos 6, 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. 22 agora. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você dará frutos. Quando Cristo estiver em si, quando Cristo cumprir o propósito pelo qual, não diga eu não posso dar frutos, porque onde eu vivo, as pessoas são muito pecadoras, fazem isto, fazem aquilo, você irá sair, irá dar frutos no meio daquela comunidade e não haverá parte para te mancharem, a graça de Deus estará em si, em nome de Jesus. Porque esta graça de Deus vem para ti e vai te livrar e serás totalmente livre e verdadeiramente livre. 8:16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Alguém está livre. 1 João 3, 5. 1 João 3, 5. E bem sabemos que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Louvado seja o Senhor, sou eu. O meu nome está aí. Este é o meu privilégio. Esta é a minha herança. Diz, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele olha para a sua vida. Eu te vejo a viver acima do pecado, vais viver acima das doenças, vais viver acima das atividades dos maus espíritos. Tudo que é do diabo
está sendo cancelado na sua vida em nome de Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Descobriste alguma coisa aqui? É porque ele deu-se a si mesmo por nós. A consequência é, agora nós temos que nos dar a ele. 2 Coríntios capítulo 8. 5. 2 Coríntios 8, 5. Deu-se a si mesmo por si e você vai reciprocar, isto é, devolver. Então, vais devolver completamente a ele. 2 Coríntios 8, 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Você pertence ao Senhor e completamente estás sendo dado ao Senhor e nada vai te tirar do reino em nome de Jesus. Ponto número 2. A peculiaridade, pureza dos santos centrados em Cristo. Titus 2. O qual deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Veja para isto. E purificar para si mesmo um povo peculiar, para si mesmo um povo peculiar. A primeira coisa que estamos vendo aqui é a pureza dos crentes. E você volta de novo, você sabe o Calvário ainda tem mais para si, mas ainda há algo mais. Então já posso ir com a paz de Deus no meu coração. Seriam purificados, que haveria muita purificação, para que eles não pudessem ter nenhuma distração. Em Malaquias capítulo 3, estamos lendo o versículo 3. Malaquias 3:3. Assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Eu já afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Veja o povo de Israel, eles buscavam esse tempo em que Cristo iria purificar os levitas que serviam no altar. Iriam ser purificados, de modo que não houvesse nenhuma culpa e pudessem oferecer ao Senhor ofertas em justiça. 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Era a expectativa deles. E eventualmente Cristo chegou. Cristo chegou por si. Cristo chegou por mim. Agora, se formos ao Senhor para o segundo toque, Ele vai nos purificar. Atos 15. Versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Ele purifica os nossos corações pela fé, é a santificação. Ele nos perdoou pela fé, isto é conversão. Agora vem a pureza. Vem a pureza do coração pela fé. Esta é a circuncisão. É a segunda obra da graça. 2 de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, são crentes, são filhos de Deus. Mas se andarmos na luz, como na luz
está. Temos comunhão uns com os outros. Olha para isto. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo pecado. Esta é a segunda obra da graça. E esta é a completa redenção que Cristo providenciou para nós. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto a, diz que reúna todos os sacrifícios do Antigo Testamento e olha o grande santo que já viveu na dispensação do Antigo Testamento. Veja o que o sangue dos animais faziam. Agora, venha um novo concerto. Se o sangue dos touros e bodes podia fazer isto, quanto mais agora o sangue de Cristo pode. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Vamos voltar para Titos. Temos que sublinhar isto. Nos diz aqui em Titos 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar agora para si. Veja o que ele faz. Diz que eu quero usar a ele, mas eu preciso de um instrumento bom como o homem original. Preciso de um instrumento bom como a mulher original. Primeiro, ele te traz a forma como você pensa, como você acha que é. Olha para mim, olha para a minha condição. O Senhor diz, por essa razão eu me aproximei de ti. Eu te quero assim, para que eu te purifique, para que o Deus Todo-Poderoso possa olhar em si e ver a imagem. E você seja tão bom para a obra, tão bom para uma tarefa. Eu vou te redimir. Eu vou te purificar para mim. Isso vai a Salmos 4. Salmos 4, 3. Quando te tornas santo, piedoso, e quando Deus faz esta obra em si, faz de tal maneira que você pertence a Ele. Salmos 4, 3. Sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Se és salvo e santificado, Ele separou para si aquele que Ele purifica-lhe para si mesmo. Separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Ele ouvirá a sua oração. Romanos 14, 7. Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou moramos, somos do Senhor. Então, nós nos tornamos propriedade dele. Por isso somos ditos em 2 Coríntios, capítulo 5, 5,14. 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Veja o que ele fez. Estou fazendo isto para ele, porque eu quero tornar um instrumento. Eu quero
através de você, ser um ministro. Você servirá a Deus em justiça. Servirá a Deus em puridade. Não haverá a distração. Serás tão bom para ser usado nas companhias. Você vai trabalhar para que você possa conseguir ter casa, ter roupa, comida. Mas isso não basta. Mas a razão número 1 da sua existência é para servir ao Senhor. Será que estou falando para alguém? Alguns, eles dizem que eu vou para o meu local de trabalho de manhã. Este encontro de liderança, às quartas-feiras, talvez não hei de vir. Tem que ser a prioridade. Tem que ser número 1. Tem que ser a razão pela qual vivemos. Então, ir trabalhar é uma atividade extracurricular. Você vai trabalhar para poder apanhar qualquer coisa, para comer. Mas o trabalho essencial é este. Ele diz, faça aquilo para que não falte de comida na sua casa. Não falte de comida na sua família. Por isso Deus te permite você ir para lá. Mas a razão principal de você viver é para Deus. É para fazer a obra de Deus. Então, Deus reservou os puros. Ele reservou a eles para Ele mesmo, para lhes usar. Louvado seja o Senhor, porque eu pertenço a Ele. Sem parte de ti, para ser usada por diabo, Satanás não tem nem 0,0001% na sua vida para usar em nome de Jesus. Você todo pertence a Jesus. Todo pertence ao Redentor. E traga tudo para o Senhor, servirás ao Senhor em nome de Jesus. Vamos voltar para Titos 14. O qual deu-se a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si, que tipo de povo? Que tipo de povo? Especial, zeloso. Olhem para aqui por um momento. Deus queria fazer isso para Israel. Mas Israel desapontou a Deus. Deus queria lhes tornar como a coroa da criação. Coroa. Deus queria torná-los especiais, serem únicos. E Deus poder apontar a eles na presença dos anjos, dizer, olha para estes. Olha para aquilo que o poder de Deus foi capaz de fazer, aquilo que a graça de Deus foi capaz de fazer. Olha a peculiaridade que vocês são únicos. Deus tinha isto na mente, mas eles desapontaram a Deus. Eu não vou desapontar a Deus. Eu não vou desapontar a Deus. Êxodo capítulo 19. 19, 5. 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar perante todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis reino sacerdotal, povo santo. Então, esta era a vontade de Deus, que eles fossem especiais, não houvesse ninguém comparado a eles. Deuteronômio 7, versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Esta era a intenção de Deus, serem únicos, distintos, distinguíveis, especiais. Deuteronômio 14, 2. 14, 2. Nos diz a intenção de Deus, porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser seu povo próprio. Veja isto. Mas eles desapontaram a Deus, até que Cristo veio. Eles não aceitaram a Ele. Jesus veio para eles, mas aqueles não lhe aceitaram. Mas há muitos que lhe receberam, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Agora Cristo
tinha que se concentrar para nós os gentios, e nos tornar peculiares. Eles desapontaram o Senhor, mas nós não iremos desapontar o Senhor. Você não pode desapontar o Senhor. Será que você pode ser especial? Pode ser especial? Sabe, às vezes nós temos vergonha de ser especiais. Dizem, você toda hora estudo bíblico, toda hora, quinta-feira de revamento, toda hora. Você se acha diferente nesta família. Oh, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Quando começarem a falar assim, agradeça a Deus porque você tem que permanecer especial. Lá no seu local de trabalho, começam a assinar. Dizerem que assina lá horas extras. Faz lá horas extras na segunda-feira. Faz lá horas extras horas extras. Tu, quanto é que vais ter dinheiro igual a meu? Vais ter através de horas extras. Então, e enquanto você é diferente, no tempo que tem que sair de trabalho, você está a sair, está a voltar para casa. E depois eles perguntam para ti, você está a ir para onde? Você não faz horas extras. Esse dinheiro que você recebe não pode esperar a fazer horas extras como nós. Enquanto você sai, vai ao estudo bíblico. Então, a sua força será mais do que força deles. Aqueles que fazem horas extras, eles não serão capazes de fazer o que você faz com o dinheiro que você recebe. Você será capaz de ser mais do que eles porque você é especial. E é exatamente o que o Senhor espera. 1 de Pedro capítulo 2, 9. 1 de Pedro 2. Vós sois a geração eleita, povo santo, povo especial. Isto é o que Cristo veio fazer. Ele nos santificou, Ele nos perdoou, Ele nos purificou. Por quê? Fomos convertidos, fomos circuncidados. Ele agora nos torna peculiares, para podermos lhe dar louvores. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que Cristo fez que dá aos crentes centrados nele. Ponto número 3. A busca apaixonante dos ganhadores de almas. A busca apaixonante dos ganhadores de almas. Titos 2,14. O qual se deu a si mesmo para nos remir de toda a purificar para si um povo seu especial, do resto zeloso de boas obras. Depois de tudo que o Senhor fez, pensa, deixou a sua glória e veio para esta terra por sua causa. Então, todos no mundo andou nas estradas de Jerusalém, Cafarnaum, e ele foi morrer por ti na cruz do Calvário. Ele disse, meu pai, por que me abandonaste? Ele fez isto por sua causa. Depois de pagar todo o preço, depois dele se dar a si mesmo, depois dele te purificar, depois dele te perdoar, depois dele ir preparar lugar para ti no céu, depois dele te purificar, depois de te tornar uma pessoa especial. Não é para ser morno, não é para sentar, não é para reformar, não é para você viver como alguém que nunca visitou o Calvário, viver como alguém que nunca foi tocado por Deus. Que não seja assim. Eu disse que não seja assim. Ele fez tudo isto para que tenhas um zelo de boas obras. O que significa ser zeloso de boas obras? Números, capítulo 25, 11. 25, 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles. É o que o Senhor espera. A ira de Deus está sobre a humanidade. A ira de Deus está sobre os pecadores. A ira de Deus está em todos na comunidade. Você, como Finéias,
tem que ser zeloso em dizer às pessoas sobre a salvação, sobre o arrependimento, para desviar a ira de Deus deles. Olha o versículo 13. E ele, deixa eu ler 12. Portanto, diz: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo. Olha isto. Porquanto, digam-me, teve zelo pelo seu Deus. É o que o Senhor esperava dos israelitas, não somente para Finéias, mas Finéias, ele decidiu dizer que eu quero ser peculiar. Alguém cometia um pecado aberto e o povo de Israel eram penalizados por causa do pecado, então ele parou com aquele pecado. Você é para a santidade. Qualquer coisa que mancha o nome do Senhor, você vai para lá e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus e aqueles pecadores vão se arrepender. E o Senhor vê este zelo em ti. Zelo de Deus. E você fez a propiciação pelos filhos de Israel. 2 de Reis, capítulo 10. 2 de Reis 10, 16. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. Este é Geu, chamando a outra pessoa, dizer: venha, veja o meu zelo. O que ele fez? Versículo 28. E assim Geu destruiu a Baal de Israel. Olha lá para as nossas comunidades. Olha lá o que acontece. Corrupção aqui, mal aqui, pecado aqui. O fogo de Deus está na sua alma. E você diz: se eu posso pregar e tocar as pessoas, e ter pessoas genuinamente arrependidas, genuinamente convertidas, genuinamente que voltaram-se para o Senhor, foram lavados. Se nós podemos ter pessoas assim em cada posto de trabalho, que vão parar de dizer não corrupção, que vão parar, cada um de nós dizer: aqui onde eu trabalho, eu irei parar por Deus. Eu disse: onde você trabalha, vai parar por Deus. Você vai, se trouxer um papel para ti, para você assinar, e não é coisa certa, você vai dizer que eu serei como Finéias. Você sabe, eles sabem que aquele homem é um pastor, aquela mulher é uma ministra, e quando estiver lá, a corrupção não vai passar pela assinatura dela. Será que estou falando de ti? Toma a sua firmeza e és zeloso, como Geu, que destruiu a Baal de Israel. Você, pela graça do Senhor, na sua comunidade, você vai destruir a corrupção. Todo tipo de pecado que as pessoas cometem, dizem que este tempo agora, este é um tempo desse tipo de pecado. Mas você, quando estiver lá na universidade, vai destruir aquela corrupção. Vai destruir todo o tipo de pecado que nós não podemos mencionar. Então, este é o tipo de zelo que estamos falando. Na sua interação com outras pessoas. Pessoas que foram salvas nos escritórios. Pessoas que foram salvas nas casas. Toda casa, em todo lugar. Não podemos contar. Dizer que esta casa tem que ter uma alma convertida. Naquela casa tem que haver uma alma convertida. E nós termos zelo por isso, você não vai se cansar. Isso será feito. Eu disse: vai ser feito. É o que Geu fez. Versículo 30. Pelo que disse o Senhor a Geu: porquanto bem obraste, você vai fazer bem. Você vai obrar bem. Porquanto obraste bem em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe. É o que você vai fazer. Teus filhos, até a 4ª geração, assentar-se-ão no trono de Israel. Poderás dizer amém? Titos, capítulo 2. Titos 2, 14. O qual deu a si mesmo para nos remir
de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo peculiar, zeloso de quê? Zeloso de quê? De boas obras. O que são boas obras? Quando você se torna algo inútil para se tornar útil. Quando você olha membros na igreja, irmãos e irmãs que tinham que estar conosco nos encontros e não estão lá, você procura eles. Ele esteve na igreja há 5 anos, atualmente, eu não sei o que está a acontecer comigo. Eu já não consigo vir aos encontros, às reuniões, sabe? Dizer, ok, tudo que você aprendeu aqui, você vai ter com esta pessoa. Esta pessoa nasceu de novo, santificou, é membro cometido. O que acontece com agora, o fogo que está em si vai aquecer os outros. Então, oras com essas pessoas. Próximo sábado, olha, aquela pessoa, você não vai abandonar aquela pessoa. Será que estavas lá no sábado no encontro? Ah, eu devia estar lá. Assim que eu estava me preparando, alguma coisa aconteceu. Eu comecei a pensar alguma coisa. Pois então, você vai sentar com esta pessoa. Tudo que aprendeste no sábado, vais voltar, ter com aquela pessoa e ensinar tudo. E o fogo vai nascer. Então, próximo encontro, aquela pessoa sozinha de voltar. Há de ir ter com os líderes e dizer, agora já tenho tempo. E se fizeres isto, estás a fazer boas obras. Há pessoas que vêm à igreja, já se apostataram. Já não são regulares mesmo nos cultos. E ninguém nota eles. Numa igreja grande, eles estão perdidos. Já não vejo a irmã fulana de tal. Irmã fulana de tal, já não estou a ver. Quando você chega lá, já estão desencorajados. Eu não sei mais o que me acontece. Eu já não consigo vir à igreja. Isto vai acontecer isto e aquilo. Então, você vai dizer àquela pessoa, com Deus tudo é possível. Você não coloca aquela pessoa embaixo, não. Para fazer ela morrer totalmente. Mesmo aquela pessoa estiver morta, o poder da ressurreição vai ser de ti para aquela pessoa e ela vai levantar em nome de Jesus. Então, tudo que você aprendeu no estudo bíblico, Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o pastor. E você ensina aquela pessoa, ora com ela. Se tens que jejuar com ela. Isto é zelo, é disso que estamos a falar. Então fazes boas obras, até aquela pessoa ser restaurada. E você com essas pessoas, você vai na comunidade onde você vive. Esta pessoa é um membro da igreja em todo lugar, mas ele não conhece Cristo, não nasceu de novo. O amor de Deus dentro de ti, prega para aquela pessoa, ensinas para aquela pessoa, até que aquela pessoa nasça de novo. São boas obras que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, está falando deles, que é ter zelo. Olha esta oportunidade que nós temos. Temos uma cruzada que vai começar amanhã. Essa cruzada começa amanhã. É uma cruzada e multidões de pessoas estarão lá. E você também estará lá. Eu disse, você estará lá. Então, essas pessoas talvez estão em busca de um milagre. Seja qual for a sua busca, Deus lhes abençoará em nome de Jesus. Então, você pega essas pessoas. Muitos vão estar lá. Porque não é cruzada de uma única igreja, é de todas as igrejas. Porque igreja fulano de tal, estão todas envolvidas. Igrejas apostólicas também estão envolvidas. E essas pessoas que vamos... Essas pessoas... Então, é disso que estamos a falar. Que há um novo poder que está neles. Eles são sustentados no reino de Deus. Louvado seja o Senhor, porque você é aquela pessoa que fará isto acontecer. Será que estou falando para alguém? Você fará isto acontecer e vai acontecer em nome de Jesus. Atos 11, 24. Boas obras. Atos 11, 24.
ele era um bom homem, e há bons homens aqui. Era um bom homem cheio do Espírito Santo. E muitos eram adicionados ao Senhor. Isto aconteceu numa cruzada. Então, este é o tempo que nós também temos que fazer acontecer. Então, muitas pessoas irão ser adicionadas ao Senhor. Mas veja alguma coisa. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando-o e conduziu para... Eles foram convertidos no capítulo 9, mas não lhe deram acompanhamento. Ele foi para Tarso para ficar onde ele... Mas esse Barnabé buscou a ele e trouxe-o. Quando o buscou, trouxe-o. Não sabia que... Sabe, esses convertidos que nós vamos apanhar, amanhã serão o apóstolo Paulo. Deus vai te usar. Eu disse, Deus vai te usar. E partiu Barnabé para estar a buscar Saulo, achando-o, conduziu para Antioquia. Sucedeu que em todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Quer dizer, este homem continuou encorajando, estavam juntos todo ano, todo culto, estavam juntos todo ano, se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. E em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso são boas obras. Ele foi que foi um instrumento. Olha essas epístolas que Paulo escreveu. Imagina lá se Barnabé não tivesse lhe dado este acompanhamento. Todos os convertidos que hão de ser... Eu farei boas obras. Eu disse, eu farei boas obras. Atos 18. 26. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. São boas obras essas. Pode ser marido ou mulher, podem ser 12 irmãos, 2 irmãs. Então vocês apanham um convertido. Eu fui convertido antes, como Apolo, fui ferver para o Senhor, mas tinha um conhecimento limitado. Então você concentra-se nesta pessoa, nele ou Então, quando isso se deu que, 19:1, se deu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões, chegou a Efeso e achando ali alguns discípulos. Então, esta pessoa que eles que tinham falado, que tinham treinado, quando chegaram numa outra zona, 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Deus te usará assim. Esses convertidos que vais dar acompanhamento tornar-se-ão fervorosos, terão um equipamento, serão competentes, serão poderosos para convencer os outros poderosamente em nome de Jesus. Estamos Romanos 16. Romanos 16, 3. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Boa obra, boa obra. Lá você se torna um ajudador. Você procura uma área que seria um ministério do evangelista, do pastor, mas você vê que nesta igreja há uma falta aqui e aqui. Você se torna um ajudador naquela área. Então você procura, o que é que eu posso fazer aqui onde eu estou? Para tornar o trabalho fácil. O que é que eu posso fazer para que mais almas possam ver? Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa.
saudai também a igreja que está em sua casa. Faz parte de boas obras. Eu tenho um terreno, eu tenho um espaço vazio, eu posso entregar. E esses convertidos, podemos dar acompanhamento, tragam amigos. Você não vai dizer, há um lugar, há uma televisão ali, há uma tentação ali, há um televisor em todo lugar. Então, não vamos falar disto. Se tem que ser uma casa onde vai se fazer acompanhamento, e você vai regularmente, não começa a dizer, tira esse televisor, tira esse televisor, tira esse televisor. Então, tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, leva para lá. Haverá igreja naquela casa. Haverá igreja na sua casa. Haverá igreja naquele apartamento. Então, isto é o bem de que estamos falando. E o Senhor levantará a cada um de nós para sermos zelosos de boas obras em nome de Jesus. Titos, capítulo 2. Vamos levar isto à oração. O qual deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Eu serei zeloso. Eu disse, eu serei zeloso. Eu serei zeloso de boas obras. O seu ministério vai impactar outras vidas. Não vais dormir. Esta é a oportunidade para cada um de nós. Para que pela graça do Senhor vamos sair fora. Vamos alcançar. Vamos ter o zelo pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelo ministério. E nós teremos sucesso. Satanás vai se dobrar diante de ti. Os maus espíritos vão se prostrar diante de ti. Todos os obstáculos estão sendo vencidos em nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus será forte e irresistível na sua vida. Toda doença o Senhor está tirando de ti. O Senhor está tirando todo o mal na sua vida. Levanta-se na força do Senhor. Levanta-se no poder de Deus. E diga ao Senhor, obrigado por esta provisão. Obrigado pelo propósito. Obrigado por aquilo que fizeste. Deixa o fogo arder dentro de ti. Permita-me ir na força do Senhor e farei o bem. Farás o bem e terás recompensa eternamente no que vais fazer neste dia, este ano, este mês, este ano e para o resto da sua vida.